Bonjour! Hoje nós vamos falar sobre Vênus em Áries. Sabe o que me lembra Vênus em Áries? Sabe aquela música, acho que é da Cia, né? I'm unstoppable, I'm a Porsche with no brakes. Porque a gente tem uma Vênus. O que representa a Vênus? Representa o que eu gosto, o que me dá prazer, é o planeta do amor, é o planeta da harmonia, é o planeta da beleza, tá? Agora, se você quiser ver, quer ver? Eu vou dar uma dica aqui, de astrologia prática. Quando a pessoa vem e quer saber sobre amor no mapa, e eu sei que Vênus é um dos significadores, né, da questão do casamento e do amor, em linhas muito gerais e genéricas. Por quê? Porque quando uma pessoa vem, às vezes, perguntar, quero saber do amor no meu mapa, né? Ela quer saber de relacionamento, tá? É difícil entender isso porque a gente tem essa ideia do casamento romântico, né? Mas vamos pensar que lá atrás o casamento ele era um acordo entre partes, entre famílias, tá? Tem muito lugar no interiorzão que ainda é assim. As famílias unem os filhos por algum interesse em comum, e não que seja amor, tá? Então, sempre pensa nisso quando alguém pergunta para você sobre amor. Tá, mas peraí, você é casado? Você tá no relacionamento? Quando você fala amor, porque amor é algo muito geral e genérico, né? Agora, a gente pode pegar aqui a gente vai fazer um vídeo que é mais básico, mas já com esse primeiro cruzamento da regência, tá? Então, tudo que está em Áries deve obediência a quem? Marte. Então, essa Vênus é uma Vênus de fogo, é uma Vênus cardinal, tá? Então, ela tem esse espírito, né, digamos, de ação, de ímpeto, de coragem. Muito provavelmente é uma pessoa que gosta das coisas mais aceleradas, né, de uma maneira geral. Se ela, por exemplo, está num ambiente ou está com uma pessoa que seja um pouco mais devagar, mais tranquila, dependendo de como está no mapa, óbvio, né? Isso pode incomodar um pouco. Às vezes, pode ser, claro, dentro de um contraponto, né, das regências, de como tá, que faça bem, porque dá uma acalmada, né? A gente tem aqui, em termos de dignidades e debilidades, uma Vênus que está debilitada porque ela comanda o signo oposto, que é Libra, tá? Dignidades e debilidades é importante, sim, porque você consegue dar peso para uma análise, tá? Só que é argumento técnico, tá bom? Então, quando a gente está falando de dignidades e debilidades, se você tem uma Vênus que está numa debilidade, não quer dizer que a sua vida é horrível e que você só vai ter BO no amor, tá? Não é assim. É simplesmente uma análise técnica para o astrólogo compreender que em determinado ponto do mapa, aquela Vênus, ela tem um tipo de comportamento, tá? Comportamento não necessariamente da pessoa, mas como o planeta, né, se molda e se comporta e tende a ser visto na vida real, né? Bom, então vamos lá. Essa Vênus em Áries é uma Vênus, como eu falei, então, que ela tem ação, ela ímpeto, coragem. Se isso aí está na área da carreira, por exemplo, pessoas que são muito boas em empreender, em liderar, em comandar, tem que sempre cuidar com o lado B das coisas, né? Que é, às vezes, só fazer o que quer, o que gosta, né? E não dar, digamos, chance para o resto, tá? Agora, nós vamos cruzar a regência. Então, esse seria um ponto puro, por exemplo, de uma Vênus com Marte em Áries, né? Porque a gente teria uma conjunção e esse Marte ainda estaria domiciliado. Então, a gente tem um ponto de força. Você pode ser uma pessoa que tem uma grande capacidade, por exemplo, quando você quer que alguma coisa seja resolvida, dá na mão dela. Porque ela gosta, ela pode ter esse prazer também em resolver as coisas, tá? Uma grande habilidade de liderar, de comandar. Claro que a gente tem que cuidar sempre com os dois lados da moeda, quando a gente quer impor o nosso gosto, né? E isso pode pesar um pouquinho, né? Lembra que Vênus tem Júbilo na casa 5, que é a casa do prazer, da alegria, do entretenimento, né? Bom, depois a gente tem então essa Vênus em Áries, porém agora com a regência lá em Touro. Touro já é um signo o quê? Prático, pragmático, fixo. Então a pessoa ela pode ter sabe, aquele instinto assim de, nossa, eu gosto disso, eu gosto daquilo e tal, mas espera aí, eu não vou arriscar. Eu primeiro vou ver qual é o resultado prático disso aqui para mim, né? Porque lembra que Áries é a exaltação do Sol, tá? Então, existe um olhar para si. Ai, mas isso é narcisista. Não, gente, não é. Transtorno narcisismo é outra coisa, tá? Aqui é, poxa, eu respeito a minha vontade. O que eu quero? Óbvio que não dá para extrapolar, né? Mas aqui, por exemplo, vai ser uma pessoa com muito mais cautela. Se isso aqui está, por exemplo, na área financeira, a pessoa ela tem uma capacidade, às vezes, para o risco de investir, mas ela preza muito pelo resultado prático que vai dar para ela, né? Então, existe um risco, mas ele é calculado, não é bem assim, né? Depois a gente tem, então, uma Vênus também
em Áries, mas aí conectado com um Marte em Gêmeos, tá? Aqui nós temos uma troca, que é um envolvimento de sextil, e isso é muito legal, porque sextil é um ponto de desenvolvimento, tá? Não é tão óbvio como um trígono, né? Ou como, sei lá, uma quadratura, que é uma tensão. Precisa de um certo desenvolvimento, tá? Por exemplo, digamos de novo que isso aqui esteja na área de relações e relacionamento, né? É uma pessoa que gosta, né, que tem esse prazer em conversar, em se expressar. Muito provavelmente as coisas que ela gosta, ela quer expressar, ela quer ter alguém para falar, para interagir, para conversar. Dificilmente ela conseguiria ficar isolada, por exemplo, né? É muito bacana, às vezes, uma pessoa, assim, por exemplo, se tem na área do conhecimento. Ela é uma pessoa que ela vai adquirir aquele conhecimento, ela vai gostar tanto, ela vai querer mostrar, ela vai querer compartilhar. Então, se você tem alguém aí do seu lado, a pessoa está sempre tentando falar de alguma coisa que ela estudou, que ela viu, que ela aprendeu, né? Essa dinâmica, e aproveita, porque ela pode ser uma pessoa super antenada, principalmente quando ela gosta das coisas, né? Pode também ser um pouco rápida, rápida no raciocínio, rápida nos gostos, né? Gosto agora também, já não estou mais afim e tá tudo certo, né? Aí também para as relações, né? Bom, depois nós temos essa Vênus em Áries e aí a gente tem esse Marte lá em Câncer, 2 signos cardinais, uma Vênus em debilidade, um regente em debilidade, tá? Uma quadratura, que é um aspecto de 90 graus, ou 4 signos, né, de distância, tende a ser um pouquinho tensa, tá? Porque Câncer já é um signo muito mais introspectivo, por ser água, né, receptivo. Às vezes aqui nessa quadratura simplesmente pode ser a pessoa, ela sabe muito bem o que ela quer, o que ela gosta, mas ela não se sente emocionalmente confortável para agir. Ou se ela está em situações que o que ela gosta ou como ela se sente é prejudicado por uma certa inquietação emocional ou porque ela se sente, de repente, né, ameaçada emocionalmente, às vezes isso pode retrair a pessoa. Não tem mais essa questão da explosão venusiana em Áries, né? Mas pode ser uma pessoa, por exemplo, que tem um impulso, né? E ser muito sensível. Pode ter essa questão do proteger, do cuidar, do cuidado, do carinho, que é muito legal, tá? Aqui a gente só tem que cuidar também quando a gente quer proteger demais, né? Porque amor demais também sufoca, né? Dependendo com quem você tá. Mas é uma pessoa que pode ter uma sensibilidade muito apurada também. Como a gente está falando de signo de água e signo de fogo, né? Marte, Vênus, a gente tem que ver, às vezes, se a gente não tem uma inquietação emocional interna, por exemplo, se isso aí pega a casa 12, tá? Porque aí pode trazer um pouquinho de ansiedade, às vezes, né? Síndrome do pânico. Sabe aquela coisa que falam em inglês, FOMO? Fear of missing out. É aquela pessoa que, nossa, eu preciso. Se eu não tô fazendo um monte de coisa, eu me sinto meio fora e parece que eu tô perdendo o que a vida tá passando. Isso pode ser uma questão mais também emocional, né? Óbvio, gente, que aqui vai depender de contexto de mapa, de onde tá a Lua, porque rege o signo de Câncer, tá? Tem outras variáveis também. Depois a gente tem, então, essa Vênus em Áries e aí este Marte lá no signo de Leão. Bom, aí nós temos um belo de um trígono de fogo, tá? A gente tem esse Marte, ele tá peregrino, ele não tem nem dignidade nem debilidade, mas é um trígono, tá? Podem ser pessoas também que têm esse entusiasmo, extremamente criativas. Isso aqui que está na casa, por exemplo, da carreira, por exemplo, empreender na área, sei lá, de moda ou nessa questão mais do feminino, né? Pode ser uma pessoa que tem uma grande capacidade de liderança, uma liderança carismática quando bem posicionado, né? Que sabe que a gente tem que ainda olhar para o sol aqui nessa dinâmica, tá? Bom, a gente também tem o contraponto que sempre tem que cuidar, né? Leão, Áries, o eu, né? O domicílio do sol, a exaltação do sol. Então a gente tem que cuidar quando é só o que eu quero, só o que eu gosto. Mas aqui, por ser um trígono, a gente tem. E esse Marte, ele não tá numa dignidade, né? Ele dá uma suavizada, tá? Bom, a gente tem também, então, essa Vênus em Áries e este Marte lá em Virgem. Virgem já é, de novo, aquele signo organizacional, certinho, minucioso, né? Então, se você tem aí uma Vênus em Áries e um Marte em Virgem, por exemplo, pode ser uma pessoa que ela tem prazer, ela gosta em organizar as coisas, ou pelo menos de ver as coisas organizadas. Às vezes é muito instintivo, né? A gente não sabe, por exemplo, tem alguma coisa que me incomoda que eu não sei muito bem o que é. Eu dou uma organizada, me sinto mais confiante. Pode ser uma pessoa que tem muita habilidade, ou ela gosta de escrever, por exemplo, ela tem uma habilidade para questões manuais, por exemplo, se isso aí está numa área de talentos e hobbies, né? Às vezes a pessoa ela gosta, ou ela faz muito bem coisas ali que precisam de um requinte técnico, por exemplo, tá? Depois a gente tem uma Vênus em Áries, e aí
o Marte lá em Libra. Marte em Libra tá numa debilidade, tá? Mas perceba que esse Marte em Libra, ele é comandado por quem? Justamente por essa Vênus, tá? Então, o que a gente chama aqui? Recepção mútua. Um tá na casa do outro, tá? Olha, a teoria, entre as tantas teorias que existem, é que é uma cooperação e que é benéfico, que suavizaria as debilidades. Eu vou ser bem sincera pela prática que eu vejo, tá? É uma cooperação. Sim, um ajuda o outro, mas tá um ajudando o outro também numa debilidade, então não é tão bonitinho assim. Eu sempre brinco, tá? Você tem duas pessoas confabulando ali e se ajudando, mas para quê? Qual é o objetivo delas, né? Conquistar o mundo, que nem o Pink e o Cérebro? Bom, aqui a gente tem um ponto de apaziguamento, por quê? Porque o ponto de Marte, ele tá num comando venusiano, né? Então aqui pode ser uma pessoa, por exemplo, que tem uma habilidade diplomática, né? Às vezes precisa aprender a se posicionar, né? Precisa aprender a como colocar a sua vontade, porque às vezes a gente sabe o que, que a gente quer. Né? Eu sei o que eu gosto, eu tenho uma Vênus em Áries, eu sei o que eu gosto, que me dá prazer. Às vezes eu pondero demais em prol do outro para evitar, às vezes, conflito. Ao mesmo tempo, isso aqui, quando é muito bem trabalhado, a pessoa ela pode ter essa habilidade, por exemplo, de fazer o meio termo, sabe? Entre, por exemplo, entre uma conversa, tá? Por exemplo, entre uma negociação, dependendo de como tá, claro, o resto do mapa, tá bom? Quanto mais a pessoa aprender a explorar, porque uma debilidade às vezes é aquilo, a pessoa ela vai tendo que ver como vai se desenhando na vida e como ela pode pegar o melhor daquilo também, certo? Então, assim, se eu tenho uma dificuldade de me posicionar, não existe uma mudança de padrão sem você se expor àquilo, né? Por exemplo, digamos que isso aqui tem alguma correlação de casa 11, né? Como que é essa relação social, né? Você já passou por alguma situação aonde você, de repente, se sentiu, de repente, com a sua autoestima ali, ou com o que você gosta, né? Com o seu prazer afetado por causa do grupo que você estava, né? Ou às vezes você não soube se posicionar dentro de uma situação social e isso às vezes te gerou algum tipo de desconforto que depois você ficou com aquilo, como se aquilo fosse um padrão, né? Ao mesmo tempo, quando tem bons aspectos, né? Como eu falei, uma pessoa que ela pode ser aquela pessoa que consegue trabalhar essa esfera social, essa habilidade diplomática de uma maneira bacana, inclusive fazendo nessa articulação o que as pessoas, né, fazer o outro o que a pessoa quer, de uma maneira bacana, isso é uma negociação, né? Bom, depois a gente tem então uma Vênus em Áries e aí um Marte em Escorpião, o signo mais sensual e intenso do zodíaco. Bom, já sabemos que signo não é gente, tá? Embora assim, o relacionamento com o Estélio e um Escorpião aqui, eu sei que tem muito clichê que é verdade aí. Mas, enfim, a gente tem aqui um Marte em dignidade, tá? Porque pela astrologia clássica, Marte rege o signo de Escorpião. Então, nós temos aqui, por exemplo, uma pessoa que tem uma grande habilidade de estratégia, pode ser uma excelente pessoa, quer ver? Na área de trabalho, por exemplo, no processo criativo, ela é aquela pessoa que traz novos negócios, consegue observar as coisas, né? Consegue desenhar, às vezes, o fluxo de algo, e isso traz uma habilidade para ela. Às vezes é uma pessoa que tem uma habilidade ou gosta de entender, né, a psique humana, o comportamento, extremamente investigativo. Então, por exemplo, quer saber alguma coisa, dá na mão dessa pessoa porque ela gosta de ir atrás, ela gosta de, né, de mergulhar, tá? Claro que, de uma maneira um pouco desafiadora aí, existe um jogo de controle de poder, né? Então, se as coisas não saem do jeito que eu gosto, eu, né, espano um pouquinho e às vezes eu só observo. Aqui pode ter uma certa dificuldade na questão da expressão do que gosta. O que, que eu gosto, o que, que me dá prazer, né? Principalmente na questão ativa, por exemplo, de verbalizar. É óbvio que vai ficar no processo meio que subentendido, como eu falei, Escorpião é água fixo, né? Então, às vezes, ele não é para fora ativo como Marte em Áries, que já chega chegando, né? Já deixa muito claro o que é o que gosta, o que não tá afim, né? O Marte em Escorpião, ele pode ser muito mais reservado, né? Muito mais ponderado, mas ele é muito estratégico, tá? Bom, depois a gente tem, então, essa Vênus em Áries e aí esse Marte lá em Sagitário. Uhul, a rainha da festa, da galera, né? Bom, aqui a gente tem o trígono de fogo novamente, porém com um signo que está ligado a Júpiter, né? Então, o cara da expansão, da alegria, do otimismo. De uma maneira bacana, podem ser aquelas pessoas que são extremamente otimistas por natureza, que gostam disso, que buscam sempre estar, né, bem, vendo as coisas boas da vida. Agora, tem que cuidar o exagero, tá? Então, por exemplo, se isso aqui, digamos, pega áreas financeiras, né? Por mais que a gente esteja conectado a Júpiter, por exemplo, uma pessoa que ela busca sempre o próprio prazer, ela não coloca freio nisso, e aí ela acaba o quê? Gastando demais.
né? Então a gente tem uma questão de expansão, mas aqui pode ser uma expansão desenfreada. Então tem que cuidar um pouquinho. O signo mutável, Sagitário, o signo de fogo mutável, onde está esse Marte. Pode ser, por exemplo, digamos, relacionamento, né? Amoroso, tá? Às vezes é uma pessoa que pode ter uma certa dificuldade de se prender, porque não gosta de se sentir preso. Quando alguém vem muito cheio de regra, muito... Não, peraí, deixa, eu tenho que gostar, eu tenho que estar aqui porque eu gosto, porque dá prazer, eu respeito muito a tua liberdade, mas também quero que respeitem a minha. E tá tudo certo, tá? Pode ser uma pessoa também, né? Por exemplo, se isso aqui está numa área de conhecimento, aquela pessoa que quer desbravar coisas novas, e não é só através do conhecimento teórico, ela quer vivenciar, ela quer experienciar, ela busca isso. Isso traz um certo senso de que gostoso viver, sabe? Bom, depois a gente tem essa Vênus em Áries, aí com Marte lá em Capricórnio. Marte em Capricórnio, Vênus em Áries. Marte está numa exaltação, Vênus está na debilidade. É o contrário da quadratura que tem lá com Câncer, porque Câncer está numa debilidade também. Aqui o Marte é mais poderoso que essa Vênus, tá? Aqui, ao mesmo tempo que é um cutucar onça com a vara curta, é uma pessoa que pode ser muito obstinada. Então, assim, quando a pessoa ela quer algo e ela sabe que ela no longo prazo ela simplesmente ela pega toda essa força da vontade dela venusiana, do que eu quero, do que eu gosto. Nossa, eu quero muito, eu desejo muito isso aqui, mas também eu vou com foco. E eu tenho uma aluna que falou uma vez, eu não lembro qual turma do curso de direcionamentos, né, que é de base para aprender toda a interpretação de um mapa natal, e ela falou que Marte, como é que era? O guerreiro constante e incansável em Capricórnio. E é justamente isso. Eu tenho um objetivo, eu vou chegar lá. Não interessa quanto tempo demore, não interessa o que vai acontecendo, eu simplesmente vou. Pá, 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 pá. Olha, se você tem, por exemplo, alguém, digamos, no seu time de trabalho que tem essa posição, dá algum assunto que a pessoa gosta, que você percebe, nossa, aqui ela domina, a pessoa gosta de fazer e dá um resultado para ela que ela possa ser tangível. Olha, a gente quer conquistar tal coisa, dar números e tal, coisa que ela consiga saber onde ela vai chegar e que com o esforço dela ela consegue chegar lá se ela, né, tiver essa escadinha constante. É uma pessoa maravilhosa para você ter dentro de um time de execução, por exemplo. Mas saber trabalhar o time, a astrologia ajuda muito isso, é muito legal, tá? Também pode ser um líder mais prático, mais pragmático, tá? Então tem uma liderança lá, por exemplo, de fogo, que ela é mais carismática, que ela, né, às vezes é muito mais assim para fora, né? Aqui pode ser aquele cara, né? Aquela pessoa que chega numa reunião, é líder, impõe um certo respeito, até por uma questão mais formal, mas ele é muito prático na maneira como enxerga, não é tão idealista, tá? Então são maneiras diferentes de lidar com a questão, por exemplo, da liderança, do empreendedorismo, por exemplo, tá? Ou começar as coisas, né? Aqui, por exemplo, uma pessoa que começa, mas ela quer entender qual é a constância no longo prazo. É diferente de uma pessoa, por exemplo, com uma questão ali de um Marte em Fogo, que ela quer ter, uau, aonde que a gente vai chegar? Sabe aquele entusiasmo aqui? Não, peraí, deixa eu ver, isso aqui é tangível? Dá para fazer? É praticável ou você está viajando na maionese aí? Deixa eu ver, resultados, números. Qual é o tempo que a gente vai levar para executar isso? Então é uma coisa bem mais, né, prática e objetiva. Bom, depois a gente tem essa Vênus, então, em Áries, aí com esse Marte lá em Aquário. Aquário já é um signo fixo, ar. Aqui é uma pessoa assim, se ela tem, por exemplo, algum senso, né? Olha, eu gosto muito das coisas desse jeito e eu tô vendo que o sistema que a gente está trabalhando aqui não tá funcionando muito bem. Ela tem uma grande habilidade racional e lógica de quebrar ali digamos, um processo que não está de acordo com o que ela quer, ou com o que ela gosta, ou com o que ela não vê ali, né? Um resultado de acordo com o que ela deseja, tá? Pode ser uma pessoa, por exemplo, com ideias bem diferentes, digamos, pro tempo, pro momento, né? Ao mesmo tempo, tem que cuidar, porque dependendo da posição de Saturno, né, a gente sabe que no signo de Aquário ele pode ser bem sectarista, né? Então, assim, é do meu jeito, ou é da minha turma, ou se não tá fora, né? Ao mesmo tempo, quando muito bem aspectado, é uma pessoa que pode ter uma grande habilidade de trabalhar questões sociais, né? Questões que de repente, afloram dentro de um grupo específico ou de um nicho específico. Pode ser uma pessoa que tem uma grande habilidade, às vezes, na área de tecnologia, métodos novos, maneiras novas de fazer algo que está deficiente ou ultrapassado. Depois a gente tem, então, uma Vênus em Áries, e aí nós temos o último signo do zodíaco, que é Peixes. O signo mais sensível, né? Mais criativo. Aqui pode ser, por exemplo, uma pessoa, ó, imagina que isso aqui pega uma área de talentos, né? Pega, por exemplo, uma pessoa que, sei lá, gosta de música. Ela pode ter um grande potencial criativo de vir com algo completamente novo, porque ela enxergou aquilo de uma primeira maneira, assim, é,
A criatividade é que passa um desejo pessoal. Nossa, eu gostaria que, sei lá, que essa xícara, ela fosse assim, porque o meu desejo, entende? E aí você tem a questão da imaginação, do desejo ali, uma grande habilidade de moldar as coisas dentro de um processo, inclusive, sensível, intuitivo, artístico. Se a pessoa tem alguma habilidade para música, para artes, por exemplo, ela pode ser uma pessoa que cria o próprio movimento, por exemplo, sabe? Pode ser bem interessante. Inclusive, é um bom mote de pesquisa, que vou anotar para depois fazer uma pesquisa de artistas que têm esse potencial aí, de Vênus em Áries e Marte em Peixes. Bom, como vocês sabem, né, eu gosto sempre de dar exemplos práticos, porque nem todo mundo, né, tem o mesmo mapinha. Então, mesmo quando a gente tem uma Vênus em Áries com Marte, né, no mesmo signo, por exemplo, Vênus em Áries e Marte em Áries, ainda assim tem todo um joguete de mapa ali para a gente perceber que há uma diferença, certo? E eu gosto sempre de trazer exemplos, porque eu sou muito visual também, né? A gente tem o Cristiano Ronaldo, a gente tem a Rihanna e a gente tem o George Clooney. 3 pessoas que têm essa posição de Vênus em Áries. Você sabe que, assim, no conceito bem genérico, bem geral, né? Vocês não têm essa sensação de que eles têm Vênus em Áries quando você sabe um pouco da história, da carreira, da postura? O Clooney, nossa, bom, para mim todos eles têm essa questão muito aflorada de Vênus em Áries, né? Mas vamos ver aqui, ó. A gente tem o mapa do Cristiano Ronaldo, tá? Eu não vou me atentar a casas porque eu não sei se os horários são confirmados, tá bom? Mas, ó, ele tem uma Vênus em Áries a 2 graus e olha lá, esse Marte em conjunção, menos de 1 grau de diferença, né? Então, aqui, por exemplo, é esporte, porque Marte e Vênus são um dos significadores, né, de esporte, não é à toa que ele é um grande esportista. Eu admiro muito esse cara, sabe? Não entendo nada de futebol, mas, meu Deus, a disciplina dele, ele por estar no meio aonde ele está, né? Ele leva uma vida super regrada, assim. Ele sabe exatamente o que ele quer, né? Ele foca nisso. E ele sabe qual é ali o desejo dele. Ele tem ainda uma lua em leão, um trígono belo aqui, né? Tem vários outros pontinhos, né? Aqui um Júpiter também já entrando aqui, fazendo um sextil. É todo um mapa que a gente avalia, né? Mas ele, por exemplo, então, tem Vênus em Áries, mas com Marte ali, que é a regência, juntinho. A Rihanna ela também tem uma Vênus em Áries aqui no ascendente, que é justamente a aparência, a motivação primária, a postura, né? E a gente tem aqui Marte, ó, a 28 graus do signo de Sagitário. Então, olha aquela beleza de um trígono de fogo entre as áreas, né? Depois a gente tem aqui uma Vênus em Áries do George Clooney, aí com Marte a 0 grau de Leão, um grau anarético aqui, tá? Então a gente tem aqui uma correlação. Aí depois também iria para um Sol em Touro, né? Teria que fazer todo um cruzamento, tá? Aqui a gente já tem uma Lua em Capricórnio, né? A gente tem toda uma diferença, olha. A gente tem uma Vênus em Áries aqui com Marte em Leão do George Clooney, uma Lua lá em Caprica, né? Aí a gente tem a Rihanna, que é uma Vênus em Áries, porém com Marte lá em Sagitário, né? Eu vejo muito isso, assim, na postura, já na questão dela mesmo. E aí a gente tem uma lua em peixes, olha a sensibilidade aqui nessa questão musical, criativa, artística, né? E a gente tem depois o Cristiano Ronaldo, né? Com os 2 pontinhos Vênus e Marte em Áries e uma lua lá em Leão. É interessante, né? Porque a gente vê que são 3 pessoas com Vênus em Áries, 3 pessoas diferentes, com histórias diferentes, né? Personalidades diferentes. Mas eu não sei, quando eu coloquei os 3 aqui, eu abri, eu falei, nossa, eu sinto, como a galera fala, né? Eu sinto a vibe. É que eu consigo, alguns eu não consigo até, porque acho que até por uma questão que aqui tem muito fogo misturado, né? No mapa, né? Então a gente vê uma postura meio que parecida. Claro que vai depender de outros, né? Vai ter outras 300.000 pessoas com Vênus em Áries que são completamente diferentes no seu escopo, tá bom? Bom, gente, era isso. Esse é o primeiro vídeo de Vênus em Áries. A gente vai passar, então, por todas, né, as posições aí e dos signos, né? Então, a próxima é Vênus em Touro, onde ela está em domicílio. Mas o que eu quero que você faça? Para cada videozinho desses, tá? A astrologia é prática, tá bom? A gente tem aqui um monte de teorias. E, claro, aqui eu tô levantando só pequenas hipóteses aqui de de um cruzamento. Pega mapa, vai lá, tem o astro.com, que tem uma base de dados, você coloca lá, quero ver pessoas com Vênus e Áries, né? Ou o AstroTeam, que é de onde eu tiro esses mapinhas. E dá uma olhada, vai vendo a história,
Pega conceitos venusianos, né, e vê, por exemplo, como que aquilo ali se desenvolveu na vida da pessoa, com fatos, para você ir aumentando esse repertório, né, do astrologuês, tá? Quanto mais a gente pratica, quanto mais a gente vê mapa, analisa mapa e vê a realidade, mais a gente vai aprimorando, né, a nossa linguagem aqui, que é o astrologuês, tá bom? Gente, beijos, até mais.